Olá a todos, nós estamos no quarto episódio do CBcast, Nota de Rodapé, o essencial entre linhas. Hoje um convidado muito especial, Márcio Bessa Nunes, colega juiz de direito aqui do estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é mestre em Direito pela Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, especialista em Teoria Clínica e Articulações Psicanalíticas pelo Centro Universitário do Sul de Minas, especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Fortaleza, a Unifor, e é graduando em Psicologia da Fundação Mineira e Educação e Cultura, a FUMEC. Márcio, seja muito bem-vindo aqui no nosso CBcast. Prazer participar do seu programa. Você que é uma pessoa que dissemina conhecimento e é de nos orgulhar a todos nesse momento aí que tanta gente propaga coisas tão ruins. Você tem esse objetivo e esse propósito e atinge isso, que é disseminar bom conhecimento, bons debates, como a gente costuma ver aí nos seus programas. Maravilha. Márcio Bessa, nós iremos falar sobre o livro do Felipe Nunes, chamado o livro Uma Conversa, né, com você, sobre esse livro que ele escreveu, é justamente O Brasil no Espelho. Não estou com o exemplar aqui agora, mas é um livro extremamente, exatamente esse mesmo, é um livro extremamente importante, foi lançado agora recentemente, né, Márcio? E o título do que eu dei para o episódio, ele é até provocativo, porque eu costumo traçar um paralelo aí entre o que ele escreveu, né, o Felipe Nunes escreveu, e o Homem Cordial de Sérgio Buarque de Holanda, porque eles acabam trazendo uma realidade brasileira. Então, eu coloquei do homem cordial ao Brasil calcificado. A expressão calcificado, inclusive o Felipe, em algumas entrevistas, ele usa muito, no livro usa pouco, mas, enfim, ele acaba fechando algumas castas que ele separa, né, esses grupos, e dizendo que esses grupos estão calcificados. O que seria essa calcificação, Márcio Bessa, para a gente começar a nossa conversa sobre o livro Brasil no Espelho? Bom, o Felipe teve uma felicidade muito grande de fugir das classificações que têm sido aplicadas à sociedade brasileira, seja politicamente, seja nos costumes, e ele fez uma abertura, né? Geralmente a gente divide a sociedade em direita e esquerda, em conservador e progressista, sempre tem um dualismo aí que até vira maniqueísmo, porque um lado acusa o outro de ser o mal, né? E isso evidentemente não é uma boa ideia. Então ele fez uma estratificação muito, muito positiva, e no final ele tanto separou as gerações de uma maneira diferente do que no resto do mundo. O resto do mundo costuma se usar geração X, geração Y e Z, e agora a Alfa, né, que está surgindo, mas ele fez um pouco diferente, ele usou outros termos, geração Bossa Nova, geração da ditadura, geração .com, que é a atual, que seria a nossa Z, mas com algumas outras características. Então ele trouxe esse conceito aí de uma estratificação bem melhor. E algumas coisas são calcificadas, de fato, viu, Rafael? A gente vê que nas franjas, assim, nos extremos, há uma certa calcificação. Mas a boa notícia que o livro nos dá é que uma boa parte, pelo menos 80% da população brasileira, não é calcificada, não é radical. Há um centro bastante móvel entre costumes. A gente vê, por exemplo, uma esquerda mais conservadora, uma direita mais progressista. Então, são retratos diferentes do que a gente costuma ver no dia a dia, no noticiário e nas redes sociais. Maravilha. Ele rompe a trivialidade de dualidade e maniqueísmo, igual você falou, para trazer 9 grupos e 2 dimensões que eu achei super interessante do livro, que é a dimensão de você avaliar a classe das pessoas
e às gerações, porque ele acaba identificando, né, que obviamente as gerações têm uma diferença grande nas respostas dos questionários que ele faz. A geração Bossa Nova para a geração agora hiperconectada, a geração .com, que eu acho que ele domina, ele foi muito preciso, né, dizer essa expressão muito boa, né, trazendo para nós a nossa realidade, né, Bossa Nova, a Ordem e Progresso, os Millennials, se não me engano é isso que ele fala, e a geração .com. Mas ele cita um ponto de preocupação muito intensa no livro dele, Márcio, que eu achei também muito importante, foi dizer o seguinte, fazendo aquele comparativo entre a emoção e o brasileiro, o Brasil cordial, o homem cordial que se pauta por emoções, isso não quer dizer que ele é sempre bonzinho, né? São situações que são diferentes, às vezes aquele cordes que o pessoal observa do livro do Chico Buarque anterior, pensa que seria só uma questão de agir de forma bonzinho, que a pessoa sempre cordial no sentido positivo da palavra, mas ele traz isso como um aspecto de emoção. O brasileiro é um povo emocional. Mas o Felipe... Exatamente. Ele traz um ponto importante, né? O brasileiro está se preocupando muito com versões e menos com fatos. Isso ele falou no livro, escreveu. Como você avalia esse distanciamento entre o fato e a preocupação em perquirir o fato daquela situação em que o brasileiro olha para a sua versão e acredita que a versão dele é uma versão absoluta e às vezes ele ataca até quem tem uma visão diferente da sua versão? Inclusive mundial, e já vem de um certo tempo, né? Há alguns anos atrás, a Oxford, que tem um dicionário famoso, a língua inglesa, todo ano ela elege uma palavra do ano, uma palavra, né, que surgiu e que está sendo muito usada. E alguns anos atrás essa palavra foi a autoverdade ou a pós-verdade, né? Sim. Que é aquela crença que a pessoa tem acerca de um acontecimento, de um evento, que vai muito além do fato, né? A pessoa pode estar vendo o fato acontecendo e ela vai interpretar de outra forma conforme ela acha que deve ser, né? Então ela distorce o próprio fato para caber dentro da concepção político-filosófica dessa pessoa. Então isso tem acontecido bastante, isso é um fenômeno mundial que chegou no Brasil. Eu acho que tem muito a ver com a questão das redes sociais. As redes sociais, se por um lado trouxeram muitas informações, com muita possibilidade de informação e comunicação. Por outro lado, a própria dinâmica das redes favorece, isso todos dizem, não sou eu que estou dizendo, favorecem essa calcificação que você usou aí, esse termo que você usou. Porque a gente quando a gente acessa uma rede social, é muito comum a gente perceber que quando você acessa um assunto, seja lá qual for, pode ser até sobre um carro, que você está, né, passou lá uma propaganda de um carro, e aí você começa a ver várias postagens sobre carro, ou sobre aquele carro, ou sobre aquela coisa, politicamente do mesmo jeito, né? Então é isso, e aí a pessoa vai se criando numa bolha, né? E aí se vem uma notícia, ou um fato, ou uma pesquisa que diz aquela coisa que está arraigada no coração dela, enviesada, né? Porque a expressão que o Sérgio Buarque de Holanda usou, cordial, no sentido do coração, né? O que está no coração da pessoa, então a pessoa deixa de acreditar, aí acha que é fake, né? Que as famosas fake news que tem para todos os lados, para todos os jeitos, né? Então, assim, isso é que tem acontecido ultimamente. O Brasil entrou nessa ideia aí muito ruim de separação muito radical, mas, mais uma vez, no final das contas, o livro traz boas notícias nesse sentido, né? Porque quando a gente estava falando na rede social, a gente vê muito essas dicotomias, esse fla-flu, né? Esse azul contra amarelo, né? Para não usar outras cores, para não ter problema. Mas isso no livro não se verifica, né? Por que ele escolheu, Márcio, na sua visão, esse nome Brasil no Espelho? Claro que é um pouco intuitivo responder, mas eu queria uma resposta estruturada da sua
da sua leitura sobre o livro, e o que você pôde extrair das entrelinhas ali, quando é que ele chama realmente o brasileiro para se olhar no espelho, né, e exatamente ter o reflexo, né, que ele quer chegar. Eu posso imaginar, já que você me pediu aí a minha percepção, eu acho que é deixar de olhar para o umbigo, deixar de olhar para baixo, né? Porque quando a gente calcifica, quando a gente radicaliza, a gente começa a olhar para o umbigo, para as próprias convicções, sem ter abertura para outras, né? Então, eu acho que o Brasil no espelho é aquela coisa de você olhar no espelho mesmo. Inclusive, você está vendo que, né, a sua barba está ficando branca, você está ficando, você não é mais tão jovem quanto era antigamente. Então, é realmente essa imagem de olhar para si mesmo, né? E não a si mesmo num reflexo, e não a si mesmo de fechar os olhos ou baixar a cabeça para as suas próprias convicções. Você concorda ainda dentro dessa análise, Homem Cordial e o Brasil no espelho, que a política atual se tornou realmente uma guerra de afetos, e essa guerra baseada no CORDES, ou isso mudou um pouquinho? Não, continua, porque, na verdade, o afeto ele sempre foi um capital político, né? Sim. Isso sempre aconteceu. O que eu acho que está diferente nos últimos tempos, no Brasil e no mundo, é a velocidade com que a informação circula e com que esse afeto é cultivado, né? De certa forma, radicalizado. Porque o afeto sempre existiu. Minha primeira eleição foi aquela de 1990, que talvez muitos dos seus ouvintes não tenham participado, aquela célebre lá, Lula contra Collor, né? Sim, lembro disso. Aquilo tinha muito afeto, né? Porque há de se lembrar que o Collor encarnava aquela imagem do homem forte, do homem jovem, sim, né? Jovial, né? Aquela coisa do macho, né? Aquela coisa bem característica do cara rico, depois já presidente andando em carros esportivos. Isso é afeto. E isso conquistava as pessoas, né? Nossa, eu quero, né? É como se fosse um espelho, eu quero ser aquilo ali, né? Que a pessoa vê, ou então identifica aquela coisa como o sucesso, né? Como um ponto de chegada, alguma coisa que gostaria de ser aquilo, né? Então, assim, o afeto sempre teve. Agora, eu acho que, na verdade, nos últimos tempos, esse afeto tem sido trabalhado, infelizmente, pela política, de uma forma para levar as pessoas a mais ódio. E isso é que eu acho que é muito ruim, entendeu? O ódio. Porque esse afeto não controlado, ou radicalizado, ou usado até as últimas consequências, ele leva ao ódio. E o ódio com a política aí vira, de fato, uma coisa bastante perigosa. Maravilha. Márcio, ele traz no livro dele uma conclusão, igual você já disse, ele é uma conclusão tanto quanto positiva. Ele tem uma visão positiva para o futuro, né? Ele destaca ali essas gerações, desde a geração lá atrás, Bossa Nova, e essa geração .com. Mas ele aponta algumas dificuldades nesse caminho, principalmente a indignação que os brasileiros têm hoje com algum ponto que ele não chama de falta de trabalho, mas ele fala talvez da falta de renda. Como é que ele expressa isso? Ele fez uma pesquisa grande, obviamente, foram mais de 2.000 famílias entrevistadas, é uma pesquisa muito robusta, Brasil afora, realmente é um diagnóstico muito completo, que pelo menos eu percebi no livro, né? E ele traz um setor de preocupação e de indignação do brasileiro com a renda. Por que isso acontece e o que você, na sua visão, o que foi extraído do livro nesse ponto? Eu, em primeiro lugar, só queria pegar um pouco da tua fala e dizer que, geralmente, as pesquisas políticas, por exemplo, inclusive para a presidência da República, ela entrevista 2 a 3 mil pessoas, né? E se consegue ter uma boa base, né? Os bons institutos, como a Quest, consegue acertar, né? Ou ficar bem próximo. Essa entrevista foi feita com 10 mil pessoas, quase. 9.900. Então, é um espectro muito maior. E pegou todos os estados brasileiros. Pegou capital, pegou interior. Então, eles conseguiram fazer realmente um retrato muito bom
do brasileiro. 10 mil parece pouco, mas para a pesquisa é muito, né? Mais uma vez, pesquisas de intenção de voto usam duas, no máximo 3 mil pessoas. Essa foi 10 mil, então é uma pesquisa muito abrangente, né? E essa questão da renda, que tem preocupado o brasileiro. Na verdade, a gente passou, Rafael, eu vejo que, como a gente já é aqui, já passou dos 50 anos, a gente percebe que o Brasil mudou muito, muitos parâmetros mudaram nos últimos anos. Eu estou quase lá, mas, enfim, estamos quase chegando lá. Já, né? Então a gente consegue perceber que o que era pobreza há 30 anos atrás é diferente do que é hoje. O que era necessidade é diferente, né? As coisas que nós temos em termos de tecnologia, em termos de transporte, é ruim, sem dúvida. E em termos de renda também. Essa questão, por exemplo, do salário mínimo. Se a gente comparar o salário mínimo há 30 anos atrás, ele era muito menor do que hoje, porque houve uma política de valorização do salário mínimo. Está muito longe do ideal, sem dúvida que está longe do ideal, mas houve um aumento de renda. Mas, como o aumento do consumo é muito maior também, o desejo por consumo também cresce na mesma proporção, acaba ficando essa desproporção de renda, né? Parece que o dinheiro não dá, e realmente para muitas famílias não dá, né? Muito embora eu veja como positivo, isso está no livro, uma tendência do brasileiro a ser mais autônomo, a ter mais autonomia. Não tem mais aquela coisa que eu fui criado, você deve ter sido criado assim, aquela coisa do emprego para o resto da vida, né? Eu ouvi dos mais velhos, não, ou você vai ser militar, ou vai ser bancário, né? Ou vai ser padre, também tinha essa história. Dinamizou, né, Márcio? Ficou muito dinâmico, né? Não tem uma coisa assim. E deu uma certa liberdade para a pessoa empreender. Claro que o empreendedorismo ele tem suas limitações, sobretudo num país que não é tão letrado como o nosso. Mas ele impele, ele empurra as pessoas para assumir as rédeas, a responsabilidade sobre as suas próprias vidas, né? Sobre a sua renda, sobre a sua formação, sobre a sua família, né? Sem esperar muito, nem ficar omisso e nem ficar esperando do Estado, ou sei lá de quem, do patrão, ou do coronel, da coisa que a gente foi acostumado na história do Brasil. Muito bem. Pelo que eu vi do livro, ele faz um questionário muito grande para cada pessoa. Embora ele não tenha escrito certinho qual foi esse questionário, deu para perceber que era um questionário que, para quem foi selecionado ali a responder, era algo até então cansativo. Mas o que é interessante é que uma das perguntas que ele faz é sobre como a pessoa obtém as informações e como ela as digere. E isso me causou espécie ao ponto dele colocar que aqueles que assistem à mídia tradicional e também essas modernidades de WhatsApp, tudo, etc., eles têm uma bagagem muito maior, conseguem desenvolver mais nas respostas. E aqueles que só se baseiam no WhatsApp ou informações muito, assim, digamos, voláteis e o excesso de informação, às vezes, desencontrado, isso faz com que a pessoa fique um pouco, tanto quanto, confusa. Qual é a sua visão sobre esses pontos, através do livro do Felipe Nunes, em que ele faz esse comparativo, Márcio? E qual seria, já que nós estamos aqui também, né, num projeto de extensão para os alunos também constatarem, qual seria o melhor caminho para você ter um cuidado para não ingressar na situação da pós-verdade e se ingressar no efeito Dunning-Kruger, que ele também coloca no livro, né, de maneira excepcional? Então eu queria que você desse uma visão sua sobre qual a melhor estrutura hoje informacional que a gente tem que fazer. Que ele fala no livro, muito interessante, porque ele fez 4 perguntas básicas para as pessoas e menos de 1% de todos os segmentos acertaram as 4 perguntas. Sim. E 80 e tantos por cento, acho que 82% erraram todas as perguntas. E eram perguntas simples do dia a dia, sobre política internacional, sobre questões nacionais, né? E a percepção das pessoas era curiosa, porque mesmo quem errou todas, achou que tinha acertado todas. Exatamente, exatamente a ilusão do conhecimento. O que é muito ruim. O primeiro passo para você aprender alguma coisa é você reconhecer que não sabe.
Se você Exatamente. já sabe, você vai atrás de aprender o quê? Né? Não há o que aprender. Então é preciso aquela velha história, né, socrática de só sei que nada sei. Claro, Perfeito. alguma coisa a gente sabe, mas a gente tem que tomar cuidado de nos colocar à prova mesmo. Será que a gente sabe mesmo? Será que o dado está certo? Né? Então, assim, voltando agora para a sua pergunta especificamente, o livro traz isso e é muito interessante. Quem se informa pela imprensa tradicional, por mais que ela esteja em baixa, né, por mais que Sim, cada vez muito menos criticado. se venda jornal, cada vez mais se assista a televisão, cada vez menos, aliás, se assista a televisão, cada vez menos se venda jornal, aquele eleitor, aquela pessoa, aquele cidadão que se informa pelos meios mais tradicionais, ele normalmente é mais bem informado do que os demais. Mas por que isso? Porque a gente percebe, viu, Rafael, Uhum. infelizmente, essa coisa da internet, essa coisa da informação, ela tem uma diferença muito grande, inclusive geracional, e também de renda, né? Porque ter acesso à internet não é necessariamente ter acesso à informação, e não necessariamente ter informação de qualidade, né? Perfeito, Porque perfeito. muita gente tem internet, quer dizer, o Brasil inteiro é muito disseminada essa coisa da conectividade, né? Uhum. Praticamente todo mundo tem rede social, ou WhatsApp, e resolve coisas, ou Instagram, ou seja lá qual for, o X, etc., mas não tem acesso à informação, não tem uma assinatura de um jornal de expressão, né? Não tem assinatura de uma revista, não acessa sites de boa informação, de universidades, ou de sei lá, de bons pensadores, bons pesquisadores, que existe, a internet tem muita coisa boa, né? Então as Muita pessoas, coisa. infelizmente, não têm esse hábito, né? E aí a história é, por mais defeitos que a imprensa tradicional tem, aí tem e continua tendo, né? E como nós todos sabemos, mas ainda assim ainda é mais confiável do que você estar se informando por mensagem de WhatsApp o tempo inteiro, sem checar fontes, né? Perfeito. Muito bem. Márcio, dá para perceber, o assunto tá tão bacana, né? Tá fluindo tão bem que o nosso tempo já está se esgotando, né? Com a proposta dos 20 minutos do Nota de Rodapé. Também para não ocupar muito o seu tempo, né? A gente todos têm família, né? Enfim. Mas eu queria dizer que eu tinha preparado um rol de perguntas para o Márcio. Dá para ver que o cara é preparado mesmo, é uma enciclopédia do conhecimento. Que nenhuma das perguntas que eu mandei para ele hoje, nessa correria do dia a dia, mandei as coisas meio vomitadas ali para ele ali, nenhuma eu perguntei hoje. Eu perguntei perguntas diferentes, de acordo com o nosso diálogo anterior aqui. E ficou muito bacana, Márcio. Eu acho assim, eu agradeci demais a sua participação. E partindo para a última pergunta, né? O que você, se a gente cruzar essas obras do Sérgio Buarque de Holanda, tá? Raízes do Brasil, com essa obra do Felipe Nunes, Brasil no Espelho, o que o Sérgio Buarque teria olhado e dito, né, e dado um conselho para o brasileiro de hoje em dia? Bom, em primeiro lugar, eu acho que o Sérgio, como intelectual que era, ele teria ficado maravilhado com as possibilidades de hoje com relação a esse tipo de coisa que o Felipe Nunes fez, que é estudar a sociedade, estratificar, ter acesso, fazer entrevistas. Porque se a gente pensar bem, Rafael, o Sérgio Buarque de Holanda escreveu esse livro na década de 30, quase 100 anos. Se não me engano, a primeira edição é de 36. Ele deve ter começado ali em 34, 33, sei lá, alguma coisa, porque foi um trabalho muito extenso. Você imagina um mundo há 90 anos atrás, mais de 90 anos atrás, né? A informação que não circulava. Então, ele escreve muito, até o estilo de escrita é diferente, ele escreve muito do que ele estuda, do que ele viveu, mas essa vivência, ela tinha uma limitação. Por exemplo, hoje você pode, né, em pouco tempo, você percorre vários estados do Brasil, várias cidades, até países, você tem acesso a muitas informações, você conversa com as pessoas do jeito que nós estamos conversando aqui, de vários lugares diferentes. Sim. O Sérgio não teve nada disso. Ele teve o estudo dele, a vivência dele acadêmica, as pesquisas que fez
fora do Brasil, mas é um livro de muita escrita, de muita impressão pessoal. Eu acho que o Sérgio teria ficado maravilhado de poder, se um dia, talvez não tenha imaginado, que as impressões pessoais dele, a intelectualidade dele, a genialidade dele, tivesse calcada em fatos. Sim. Fatos levantados por pesquisas, né? por respostas a questionários bem elaborados. Você vê, ele era sociólogo, a sociologia evoluiu de lá para cá. A estatística, a ciência política, o Felipe Nunes é cientista político, né? Ele é da área de comunicação da UFMG, mas é cientista político. Então, assim, a ciência política cresceu. Porque quando o Sérgio fez o livro, inclusive, escreveu o livro, sequer a Segunda Guerra Mundial tinha começado. O quanto mudou o mundo depois da Segunda Guerra? Né? Como teve um boom, por exemplo, né, o mundo cresceu, o mundo enriqueceu, né? Nós tivemos nas ciências, na tecnologia, na medicina, em tudo a gente cresceu demais. Né? Então, assim, eu acho que, como sociólogo, ele teria ficado muito feliz de poder usar, como eu falei, a genialidade dele em cima de fatos colhidos de pesquisas bem feitas, estratificadas, perguntas bem elaboradas por um time de especialistas que, na época, eu acho que não tinha, ou tinha muito pouco, né? Lembrar do Brasil da década de 30, eu posso imaginar que talvez apenas 30%, no máximo 40% da população era letrada, né? E você imagina o que isso faz de diferença num país. Maravilha. E o que é possível perceber aí nas entrelinhas, aliás, de forma até direta, né? No final ele chega a falar quais são as classes não calcificadas, né? Que, se eu não me engano, são os liberais sociais e os empresários que ele chama de individual. Essas duas classes são aquelas. E tem muita gente nesse núcleo aí, não é mesmo, Márcio? É muita gente mesmo, né? O livro ele tem vários segmentos, né? O conservador cristão, as classes D e E, militante de esquerda, progressista, liberal social, empreendedor individual, o agro, né, que é significativo, o empresário e o extrema-direita, né? Então tem uns extremos, mas ele tem aqui no meio, curiosamente, você pegar o conservador cristão, o progressista, o liberal social, o Brasil, no espelho, nesse espelho que a gente vê, ele não tem uma cor só, uma cor que eu estou falando, não cor de pele, não de raça, nada disso. Ele não tem só uma opinião. Nós temos muitas opiniões e muitas coisas convergem, por mais que a gente ache que há uma disputa muito ferrenha, mas essa disputa, eu acho que ela é muito mais fabricada do que real, Rafael. Porque no dia a dia, quando a gente conversa com as pessoas, a gente encontra muito mais pessoas razoáveis do que radicais. Existem os radicais, mas estão muito, né? E essas pessoas razoáveis então, estão em vários segmentos. Você tem pessoas razoáveis, conservadores cristãos, você tem razoáveis progressistas, liberais, empreendedores, empresários. Nós temos pessoas razoáveis em tudo. Eu acho que, mais uma vez, acho que falei isso no início, vou enfatizar, o livro, ele nos dá a esperança de um Brasil melhor, porque a gente está vendo que essa polarização ela é meio fabricada, um pouco fabricada, e isso de repente cai, porque as principais figuras, né, não preciso falar aqui, daqui a pouco estão fora do cenário. E aí outros mais novos vão entrar, outras ideias, né? Então, eu acho que a gente pode acreditar num país melhor a partir disso daqui. Eu não tenho dúvida disso. Eu olho para minhas filhas, eu vejo realmente um país diferente e diferente para melhor. Márcio, muito obrigado. Márcio Bessa, juiz de direito aqui do estado de Minas, meu colega. Foi um prazer te receber aqui falando do CBcast Nota de Rodapé. E você vai ser o meu convidado até mais ou menos frequente. Aí nós vamos pegar algumas obras ali, não precisa ser coisa só jurídica, igual essa mesmo do Felipe Nunes, que obra maravilhosa, uma pesquisa robusta, uma coisa bacana. Tem muita coisa ainda para a gente falar sobre esse e outros pontos. Muito obrigado, Márcio. Boa noite, bom descanso para você e até a próxima.